Olá pessoal, esse é o programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça com a rede LFG. Meu nome é Flávio Tartucci, sou professor da rede LFG e venho aqui trabalhar um tema relevante do direito civil, do direito privado, nesse nosso programa. O nosso programa, a Prova Final, é dividido em 3 blocos. No primeiro bloco nós temos o tema do dia, sendo certo que hoje tratarei do tema da boa-fé objetiva, um dos temas emergentes com o Código Civil de 2002 e que também consta do Código de Defesa do Consumidor. No segundo bloco, nós temos aqui 5 perguntas formuladas pelos nossos alunos. O bloco é Pergunte ao Professor. E por fim, no bloco 3, o X da questão, nós temos a resolução de 2 questões do exame de ordem a respeito desse tema da boa-fé objetiva. Eu convido a todos para que me acompanhem nessa nossa aula de hoje, analisando o tema do dia, que é a boa-fé objetiva. Vamos lá? Olá, amigos e amigas, esse é o programa Prova Final, uma parceria da TV Justiça e da rede LFG. Tema da nossa aula, boa-fé objetiva e suas repercussões práticas. Se você tiver alguma dúvida, sugestão, mande e-mail para provafinal@exapar.com. E convido também para que todos visitem o site da rede LFG, www.lfg.com.br. O tema da boa-fé objetiva é um tema que demanda de todos vocês grandes estudos, grandes reflexões. Afinal de contas, primeiro, é um tema com grandes concreções práticas e segundo, é um tema que vem sendo solicitado em muitas provas, desde a prova da OAB até os concursos públicos. Lembro a todos vocês que o nosso Código Civil de 2002, ele foi baseado, como dizia Miguel Reale, em 3 princípios. Primeiro, o princípio da eticidade, segundo, o princípio da socialidade e terceiro, o princípio da operabilidade. E a verdade é que a boa-fé objetiva mantém relação com esses 3 princípios. Vejamos. Inicialmente, a boa-fé objetiva é uma concreção do princípio da eticidade, a valorização da ética e da boa-fé em todos os negócios jurídicos, principalmente essa boa-fé, que é a boa-fé concretizada na lealdade dos participantes negociais. Além disso, a boa-fé objetiva tem relação com o princípio da socialidade. O princípio da socialidade significa que os negócios, os institutos civis, devem ser interpretados de acordo com o contexto social. E, obviamente, a boa-fé objetiva traz essa necessidade de que o contrato e a conduta humana seja interpretada de acordo com a realidade social. E, por fim, o princípio da operabilidade mostra que o Código Civil foi baseado em um sistema de cláusulas gerais, de conceitos abertos que devem ser preenchidos pelo aplicador do direito, caso a caso. E a boa-fé objetiva nada mais é do que um conceito aberto que deve ser preenchida pelo juiz, pelo advogado, pelos doutrinadores, de acordo com a evolução da conduta humana. É isso que nós vemos no princípio da boa-fé objetiva. A verdade é que o princípio da boa-fé objetiva já estava presente no Código de Defesa do Consumidor, conforme o seu artigo 4º, inciso 3. E esse princípio foi transposto para o Código Civil em 3 artigos especificamente. Artigo 113, artigo 187 e artigo 422, todos do Código Civil de 2002. Mas, inicialmente, o que significa a boa-fé objetiva? Na verdade, a boa-fé objetiva é uma evolução do conceito de boa-fé. A boa-fé sai do plano intencional, a chamada boa-fé subjetiva, para o plano da conduta de lealdade das partes, a boa-fé objetiva. Na verdade, a boa-fé objetiva tem a sua origem no direito romano, já sob influência do cristianismo. A boa-fé objetiva, aliás, vem de uma máxima cristã. A máxima afirma que não basta estar bem intencionado, pois de pessoas bem intencionadas o inferno está cheio. E a boa-fé objetiva, na verdade, representa essa máxima porque não basta ter boa intenção, não basta ter boa-fé subjetiva, deve-se agir bem, deve-se agir com conduta de lealdade em relação à outra parte com quem se negocia. O direito comparado, o direito alemão, cito aí o Larens, o Staub, muitos juristas do direito comparado, desenvolveram a boa-fé objetiva no pós-guerra, relacionando-a aos chamados deveres anexos ou deveres laterais. O que seriam esses deveres anexos ou deveres laterais?
Esses deveres são deveres inerentes a qualquer contrato, a qualquer obrigação, e que, inerentes a qualquer relação jurídica, determinam uma boa conduta dos participantes. Como principais deveres anexos, deveres inerentes a qualquer negócio, temos o dever de cuidado em relação a outra parte, o dever de respeito com a outra parte, o dever de informar a outra parte, o dever de colaboração ou cooperação, o dever de transparência, o dever de confiança, o dever de agir com honestidade e com razoabilidade. Esses deveres, atenção, eles devem estar presentes em todas as fases pelas quais passa o negócio jurídico, em todas as fases pelas quais passa o contrato. Essa é uma questão de prova que os senhores devem tomar cuidado. A boa-fé objetiva, a exigência de um comportamento de lealdade das partes contratuais, ela é exigida na fase pré-contratual, na fase contratual e na fase pós-contratual. E, aliás, surge nesse contexto uma nova modalidade de inadimplemento em decorrência da quebra dos deveres anexos. A quebra dos deveres anexos, o que pode ocorrer em qualquer fase contratual, como os exemplos que mostro para vocês daqui a pouco, essa quebra pode estar presente, gerando a chamada violação positiva do contrato. A violação positiva do contrato é apontada pela doutrina como uma modalidade de inadimplemento que não se confunde nem com inadimplemento absoluto e nem com inadimplemento relativo ou mora. Nesse sentido, há um enunciado aprovado na primeira jornada de Direito Civil, enunciado 24 do STJ, prevendo esse enunciado doutrinário que a violação positiva é uma forma autônoma de inadimplemento. E mais do que isso, muita atenção. O caso de violação positiva, a violação positiva do contrato, gera uma responsabilidade que independe de culpa. A responsabilidade é objetiva. Tanto no direito comparado, nos juristas alemães, quanto nos juristas portugueses, quanto mais recentemente no caso da doutrina brasileira, citando aí entre outros a professora Judite Martins Costa, concretizou-se o entendimento de que a quebra da boa-fé objetiva gera uma responsabilidade independentemente de culpa ou uma responsabilidade objetiva. E já de imediato, imagine uma hipótese em que o contrato sequer foi formado, numa fase de tratativas iniciais, em que uma parte convence a outra, criando justas expectativas de que o contrato será celebrado. Porém, essas justas expectativas são quebradas na fase pré-contratual, havendo uma violação positiva do contrato. Atenção, como o contrato sequer foi formado, essa é uma hipótese em que não há nem inadimplemento absoluto, nem inadimplemento relativo. É um exemplo típico de violação positiva do contrato ou da obrigação por quebra dos deveres anexos. Bom, outra questão que vocês devem ter muito cuidado. As três funções que a boa-fé objetiva exerce no Código Civil de 2002. Essas três funções são retiradas de 3 artigos do Código Civil de 2002. Quais seriam as três funções da boa-fé objetiva? Primeira função está no artigo 113 do Código Civil. É a chamada função de interpretação. Diz o artigo 113 que os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. Aliás, o professor Miguel Reale escreveu um artigo dizendo que esse artigo 113 do Código seria o artigo-chave do Código Civil de 2002. Ou seja, seria o artigo mais importante na opinião dele, que foi o idealizador e o organizador do próprio Código Civil. O que esse artigo quer dizer, o artigo 113? Esse artigo quer dizer que os contratos, efetivamente, devem ser interpretados da maneira mais favorável a quem esteja de boa-fé. Em outras palavras, aquele que está de boa-fé tem a seu favor o chamado efeito escudo, uma eventual proteção em relação ao ato nulo,